bênção da amada igreja, com a paz do nosso Senhor. Amém. Salve Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Nós estamos aqui na igreja para fazer a sua vontade. Glórias a Jesus, né? Eu tenho 32 minutos, eu estou com um trabalho aqui para 2 horas, mas a gente vai tentar resumir, né? Para 2 horas, um estudo bíblico. 2 horas, mas a gente vai tentar resumir aqui para que os irmãos possam conhecer um pouquinho, né? A semana passada a gente já começou a pregar sobre esse tema, e o tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O Império do Mal está na terra, a Igreja de Cristo também está na terra. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 2, versículo 31. Glória a Deus. Na minha Bíblia está aqui na página 559, mas na dos irmãos vai dar diferença na numeração, devido ao tamanho das letras, né, da Bíblia, e do tamanho da Bíblia. Às vezes vai dar em outras páginas, mas para ficar mais fácil de se localizar, já abre no 559, é um pouco para frente ou para trás, algumas folhas, né, e nós encontramos. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 31. Esse estudo fala sobre Babilônia, do passado, do presente e do futuro. Amém? Daniel, capítulo 2, versículo 31 até o 37. Vou ler em voz alta, a igreja acompanha, lendo com os olhos. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátuas nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como para a cana da eira no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Glórias a Deus, né? Vamos fazer uma breve oração, pedir para Deus falar através da minha pessoa, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da tua santa palavra, que o Senhor fala nesta noite, que eu desapareça, sai desse altar, mas o Senhor continua falando através de mim. Em nome de Jesus, sendo assim, sendo para a tua glória, que o Senhor venha falar aos nossos corações, dar o entendimento, a interpretação correta para a tua igreja, para que possamos viver para a glória e para a honra do teu santo nome. Obrigado, Deus, por esta graça no nome de Jesus. Amém. Tudo isso. Louvado seja Deus, né? Nós estivemos semana passada pregando sobre isso, né? A pregação em forma de estudo, de ensinamento, da Babilônia, que começou lá no Gênesis, né? Na Bíblia, no Gênesis capítulo 11, né? Deus tinha terminado o mundo com um dilúvio, porque os homens eram rebeldes, né? E a gente começa a imaginar, Deus terminou, acabou com o mundo antigo, com um dilúvio que cobriu todo o globo da terra. Então nós chegamos à conclusão, a gente estuda a Bíblia, que havia nações igual hoje. Para poder mandar o dilúvio no globo da terra inteira, então não tinha nações, estava esparramado pelo globo, né? E Deus olhou para a terra e se arrependeu de fazer o homem, porque o homem se tornou perverso depois que pecou lá no jardim, foi expulso. O diabo tomou posse do império do mundo. Este império do mundo estava nas mãos
primeiro homem que Deus fez, o homem santo. Deus fez e colocou no jardim para comandar o mundo todo. Ele era o imperador, o Adão. E Deus deu uma esposa para ele, para encher toda a terra de um povo santo. Mas Deus colocou de prova e ele foi reprovado. Ele foi reprovado. Deus disse: olha, todo jardim comereis de tudo, vocês são livres para ser felizes no jardim e viver eternamente no jardim. Então, pode comer todas as frutas, mas tem uma que você não pode nem pôr a mão, o fruto do bem e do mal, o fruto da ciência, Mas o Satanás estava lá por perto. Adão foi dando uma volta, deixou a Eva sozinha e esqueceu de instruir ela, de explicar para ela que não era nem para pôr a mão, porque havia ordem para ele. Deixou ela só, e a Bíblia diz que a mulher é a adjutora do homem, tem que andar junto com o homem. E ele resolveu sair, só quando ele voltou a mulher já estava comendo da fruta. A fruta da ciência, o que se vocês comer, não vai acontecer nada, vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecer o bem e o mal, eles só conheciam o bem. Eles andavam nus, de espírito, lá literalmente, no jardim, e não se envergonhavam, porque eram perfeitos, E o diabo enganou, Porque o diabo disse: Deus disse que não é para comer, porque vocês vão morrer, mas se comer certamente não morrerá e será igual a Deus. E o homem não pode ser igual a Deus, Porque Deus é o supremo criador, o homem é uma criatura. E foi aí que ela comeu, ele viu que não aconteceu nada com ela, resolveu comer também. Aí acordaram já no inferno. Nesse mundo onde vocês estão vendo aí, terremotos, furacões, os animais ficaram violentos, era tudo santo, era tudo perfeito, e o mundo ficou caído, e começou a gerar povos violentos. A Bíblia diz: homens e mulheres violentas, e Deus disse assim: olha, me arrependo de ter feito homem. O mundo cheio de homens gigantes, tudo pior do que agora, Hoje está assim, o mundo está de cabeça para baixo, de novo. No passado terminou com um dilúvio, escapou 8 pessoas, dessas 8 chegou a nós aqui, E a Bíblia diz que agora no futuro Deus vai terminar com fogo, vai tirar o povo dele e fazer uma varredura na terra, vai eliminar os seus inimigos, porque a Bíblia diz que todos os pecantes que amam o pecado se constituem inimigos de Deus. Deus vai varrer. Mas enquanto a porta da graça está aberta, o Senhor está chamando, tirando do mundo das trevas, e trazendo para o reino da luz, Ali na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo diz assim: filhos, vós sois de Deus, mas todo mundo está maligno. E o diabo é o imperador dessa terra, irmãos. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus sofreu a tentação, o diabo falou assim: esse mundo foi me entregue para mim. Ele falou para Jesus: olha, me adora aqui que eu vou te dar toda essa riqueza. Aí Jesus repreendeu: adorará somente o Senhor teu Deus. E repreendeu o diabo fugiu, E hoje o diabo convida principalmente os crentes para poder participar das coisas dele, do mundo, das maravilhas, dos deleites da vida, Então, a Babilônia existe no passado, no presente e será fundada no futuro. Está lá em Gênesis, Daniel, em Apocalipse é o fim da Babilônia, Apocalipse do capítulo 17 em diante, nós começamos a ler lá, tem uma longa história, dessa mulher chamada assim, uma mulher prostituta. A mulher é revelada na Bíblia, como multidões de povos, nações e línguas. A mulher prostituta vai ser afundada, das profundezas do inferno. Mas do outro lado existe a mulher, a esposa do Cordeiro de Deus, que é a igreja santa, a igreja que está ligada no segundo Adão, que é Jesus, Ele veio fazer uma restauração, ele veio resgatar a humanidade. Então todos os homens e mulheres estão nas trevas, que ouvem a palavra e recebem Jesus como Salvador. Então nasce uma luz, entra uma luz dentro do ser humano, e Deus está vendo o mundo em trevas. Cada pessoa que
se converte, é uma luz a mais que vai surgindo na imensidão da escuridão, mais uma luz. O Espírito de Deus vai entrando nas vidas, né? A pessoa vai crendo, vai recebendo e vai aumentando a multidão de salvos, louvado seja Deus, né? E aqui nós vemos em Daniel 2,31, Nabucodonosor era um homem literalmente igual a nós, assim, fisicamente, né? Porém, imperador, né? Comandava várias nações. Ele achava que ele era um Deus deste mundo. Ele sentia como Deus, tinha poder para deixar viver ou matar quem ele quisesse, né? Ele era tudo, né? O rei absoluto da nação, né? E ele achava que não tinha outro além dele, então ele disse: olha, esta é a grande Babilônia que eu criei para a glória da minha magnificência, né? E ele começou a se vangloriar, achando que ele estava no máximo, além dele não existia outro, né? Aí o Senhor se manifestou no céu: você é homem, você estima o teu coração como se fora coração de Deus, mas tu é homem, precisa comer, beber água, permanecer vivo, né? E o Senhor deu esse sonho para ele. Ele ficou arrasado, desesperado da vida, quando ele teve esse sonho terrível e viu essa grande estátua, né? Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze e as pernas de ferro misturado com barro. Aí ele se enlouqueceu, chamou todos os feiticeiros, todos os sábios, todos os astrólogos, para poder discernir. Ninguém discernia. Falou: rei, o senhor está pedindo é muito difícil, não há homem na terra que possa discernir o que o senhor está querendo, o resultado, a solução desse problema. E ele ficou furioso e disse: olha, falou lá para o chefe dele, um capitão, disse: olha, recolhe todos os sábios de Babilônia que vão matar tudo. Pois ninguém resolve o meu problema, vamos matar todos os sábios de Babilônia. Aí Daniel, né, mas seus 3 amigos estavam lá em Babilônia, porque quando o rei guerreou contra Jerusalém e trouxe esses moços sábios também, estavam lá em Babilônia, né? Então aqueles moços foram lá para a fornalha de fogo, porque eles não se misturaram, né? Não se contaminaram com o manjar do rei, né? E o Daniel estava lá e falou assim para o capitão tal de Arioque: olha, é o seguinte, se você me introduzir na frente do rei, eu vou conversar com ele, eu vou pedir para ele 3 dias para ele falar com o Deus que eu sirvo. E ele temeu pela sua vida, pela vida dos demais. Aí o capitão foi lá e conversou com ele: ó, tem um moço aqui que você, quando guerreou lá contra Israel, lá em Jerusalém, e trouxe no meio da multidão esses sábios, né, dos cativos da terra de Judá. E ele me disse que se o senhor dá uma oportunidade para ele, ele vai discernir o sonho. Ele se alegrou, falou: então chama esse rapaz aqui. Aí chamou o Daniel lá, né? Daniel era muito sábio, né? Homem de Deus, né? Andava na verdade, tinha um compromisso com Deus. Então chamou ele e falou: olha, me dá 3 dias que eu vou falar com Deus que eu sirvo, depois eu vou trazer uma resposta para o rei. O rei deu esse espaço para ele, ele buscou a Deus, orou, jejuou, 3 dias e 3 noites, falou: Senhor, tem misericórdia de nós, porque vai morrer todos os sábios de Babilônia e eu estou no meio dessa turma aí. Aí Deus deu a revelação para ele, porque ele era fiel ao Senhor. Louvado seja Deus. Aí o Daniel, né, foi revelando quem era, né, quais reinados era essa estátua. Cada membro significa um reinado, um império que ia surgir depois do rei Nabucodonosor, né? Aí lá no final da leitura que nós lemos, né? Então fala que Nabucodonosor, ele era cabeça de ouro, né? Deus levantou ele para reinar sobre a humanidade, né? Então quando Daniel discerniu, falou: olha, o sonho que você teve, né? E foi contando para ele o sonho que o próprio rei tinha passado para ele. Falou: tu é a cabeça de ouro. E os demais são os reinos, né? O reino da Babilônia, né? É tido como ouro, por quê? Porque era uma cidade muito rica, né? Era chamada assim de cidade opulente. O que significa isso? Cheio de glória, cheio de ouro, cheio de riquezas, né? Em outras versões diz que era uma cidade dourada, era a maravilha do mundo. Ele chegou a dizer que ele criou a Babilônia para a sua glória. Era muito bonita, então ele se vangloriava
Então Deus pesou a mão sobre ele, né? E tem dois casos, o caso de uma árvore que ele teve também, e desse caso da imagem, né? E no caso da árvore lá se deu mal, mais ainda porque ele foi um pecadinho, né? Mas aqui teve a revelação que ele era a cabeça de ouro, né? E o próximo reinado depois dele, que o homem não é eterno, aí seria o reino de prata. O peito de prata significava o reino medo-persa, né? Os persas, para que os irmãos possam entender, nos dias de hoje é o país do Irã, eram os persas, né? São parentes de Abraão, era chamado dos Edomitas, né? Os Edomitas, da geração de Abraão, essa turma aí, seriam o quê? Primos, né? A gente entende isso como primos, são parentes, né? Então ia surgir um outro império, Medos, né? E persas, dois reinados, né? A gente comentou sobre esse era o povo do comércio, né? Fazia comércio, nos comércios mudando existe muita injustiça, existe muita maldade, né? Enquanto no reinado da Nabucodonosor era vanglória, deleites da vida, era banquetes, era festa, era uma cidade pecadora que aborrecia os olhos de Deus, né? E Deus veio falando desde o passado, né? Desde o passado, Deus parou pelos quatro cantos da terra, depois chegou a essa região, né? Babilônia, o espírito babilônico veio de lá para cá, desde o começo do Gênesis, e vai terminar no Apocalipse. E depois desse reino aparecia um outro reino, né? Seria o reino da Grécia, né? Onde surgiram os intelectuais, os homens sábios, né? Os gregos, os que haviam sabedoria, era um povo que estudava, né? De lá esparramou sábios para o mundo inteiro, começou lá pela Grécia, houve esse império da Grécia, e houve outros impérios, né? Império turco, né? Chamava antigamente otomano, né? Império turco, e houve vários impérios, né? E cada um tinha a sua função, mas regido pelo espírito de Babilônia, do mal, né? Existe um divisor entre luz e trevas. Tudo que está nas trevas é mal, né? Tudo que está na luz está com Jesus, né? Então a igreja de Deus está em batalha porque ela está no meio de um mundo que está em trevas. Essas luzes são atacadas pelo diabo e seus anjos e pelos seus asséculas, que são os homens usados pelo diabo para destruir a igreja, para destruir a família, para destruir as pessoas, né? E pessoas que são usadas pelo maligno, né? Quantas das vezes no serviço a gente via pessoas fazendo sabotagem para destruir o próprio colega? Isso é o espírito de Babilônia. Mas quem tem o espírito de Deus, quando vê aquilo, vai denunciar. Você confronta o pecado, né? Homens e mulheres de Deus têm que confrontar o mal, e o mal não vai ficar quieto, ele vai reagir. Mas quando nós se enchemos da glória e do poder, aquela mensagem que eu preguei alguns meses atrás, temos a força de Deus, somos fortes porque estamos estruturados em Deus, o Senhor da glória, louvado seja Deus, né? Ao longo da vida, quantas vezes eu desarmei o inimigo, podia fazer sabotagem, ele saiu e avisava para o colega: ó, camarada, armou para você. Se montar na sua condução, você vai se acabar lá de cima. Denunciar, tem que denunciar o mal, aí você é confrontado, né? E eu sofri grande perseguição aqui matando nas empresas, uma grande empresa, grande perseguição. A sessão parada, o pessoal queria me matar lá dentro, por causa da verdade, por causa da palavra de Deus. Quando eu entrei lá, eu não era crente. Quando eu me converti, aí se tornaram meus inimigos, até o chefe. Chegou ao ponto de parar a sessão inteira e rodearam como cães para me destruir. Eu trabalhando e eles desligavam a máquina, falando: meu irmão, você vai ter que nos escutar. E o chefão ali do lado, apoiando. Que batalha, irmãos. Por quê? Porque você confronta o pecado. O espírito babilônico se enlouquece, né? A gente começa a ler a santa palavra de Deus, homens de Deus, desde o passado até agora, né? Eles foram mortos por causa da verdade. E Jesus deixou bem claro, né? Se nós perdemos a nossa vida física por amor a Cristo, diz: achá a vida eterna. Porque a nossa vida aqui é uma passagem, a vida física,
E nós vamos para uma eternidade e teremos um corpo de glória lá. Então não podemos temer o mal, né? Quando morre um cristão, que o diabo usa lá alguém que consegue matar, com a permissão de Deus, senão ele não vai matar. Sem permissão do Senhor nada se faz. Que é homem e mulher de Deus, e nós já pregamos, ensinamos que somos guardados pelos anjos do Senhor. Mas se chegar o dia que Deus levar, tudo bem. A morada dele é aqui em cima, não é aqui embaixo. A Bíblia diz que nós somos peregrino e forasteiro aqui na face da terra. É uma passagem, né? Louvado seja Deus. Mas quem está dominado, né, guiado pelo espírito babilônico, a pessoa vive a maldade achando que vai ter uma eternidade na maldade. Mas Deus vai colocar um ponto final, irmãos, né? Mataram Jesus por causa da verdade, mataram Paulo por causa da verdade. Paulo era perseguidor, quando converteu foi perseguido. Decapitaram Paulo, crucificaram Pedro de cabeça para baixo, o apóstolo Pedro, né? Apedrejaram Estevão e por aí vai, né? Mas quando fechamos os olhos aqui, nós abrimos na eternidade. Uma eternidade com Jesus, louvado seja Deus. Compensa confrontar, mesmo que perdemos a vida física, porque a vida aqui é passageira. Todo ser humano ele é eterno. Todos nós somos eternos. O corpo não é, mas a alma e o espírito é eterno. Ou vai passar uma eternidade com Deus, ou uma eternidade com Satanás. Depois que parte em Jesus, não é mais ser humano, não. É monstros, fica parecido com o diabo. Quando sai do corpo, já com a aparência do mal. Mas os filhos de Deus, quando saem do corpo, aparecem mesmo no corpo, e saindo do corpo, temos a imagem e semelhança de Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós encontramos escrito que os filhos de Deus são irmãos de Jesus. Ele é nosso Senhor, nós estamos na terra, mas lá no céu ele diz: meus irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós encontramos na Bíblia, primogênito entre muitos irmãos. E ele fez uma oração por nós, dizendo que lá na eternidade, onde ele está ao lado de Deus, fala destra no braço direito de Deus, e ele vai nos mostrar toda a glória que ele tem, né? Quando ele ressuscitou, os irmãos devem saber disso. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Todo o poder. E eu vou a Deus pedindo para que, Pai, onde eu estiver, quero que eles estejam comigo e vejam minha glória. Está lá em São João capítulo 17, na oração sacerdotal. Louvado seja Deus. Só que nós não podemos ser contaminados com o espírito babilônico. A Babilônia luta conosco para ofuscar esta glória que está na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. É uma batalha, né? Para arrastar para o pecado. Pecou, as trevas tomam conta. Temos falhas, mas temos joelho para dobrar o joelho diante do Senhor, para orar, pedir a graça, a bondade dos céus. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus é da terra e dos céus. Glória a Deus. Para aqueles que Deus ama e aqueles que amam a Deus. Deus está voltado para nós, louvado seja Deus, né? Então, no meio dos intelectuais, tem pessoas que estudam tanto e chegam à conclusão que Deus não existe. Por quê? Babilônia tomou conta da vida dele, aquele espírito maligno tomou conta, cegou, né? Eu tenho um parente que estudou tanto que era aquele crente fraco que quase não ia na igreja, ele não tinha conhecimento, ele foi engolido pelo espírito babilônico, que viveu o coração dele, deu a oportunidade de pegar a Bíblia e sentar com ele, né? Porque a sabedoria desse mundo é loucura. Está lá em 1 Coríntios, né, capítulo 1, capítulo 2, é uma loucura diante de Deus a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que nós alcançamos de Deus, né, ela é eterna, é maravilhosa, ela proporciona luz ao nosso caminho, alegria aos nossos corações. E mesmo tempestade nós somos renovados, fortalecidos, orientados, né? E nós enxergamos com os olhos de Deus, né? O mundo consegue enxergar com os olhos de Babilônia, só vê as coisas dessa vida, mas nós contemplamos a glória pela fé, louvado seja Deus, né? Então buscamos a sabedoria que vem do alto, né? Porque a sabedoria da terra, ela é terrena, ela é maligna, né?
Nós encontramos isso na Bíblia Sagrada, né? Então a Grécia que foi mostrada na estátua, a cintura de bronze, né? Que é a Grécia, que a gente acabou de falar. E a perna de barro e de ferro, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro, né? Significa o grande dragão, né? O grande dragão, o Leviatã. Isaías 27:1. Principados, Efésios 6:12. Todo país tem principado. O principado fica no céu de cada país, de cada estado, de cada cidade. Em todo mundo tem padroeiro. Toda cidade, por pequena que seja, ela tem um padroeiro. Sabe o que significa isso? Né? Pai, advogado, né? Daquele que acredita do padroeiro. É pai. Pode ver quando vai ter uma festividade na cidade. Quem é a maior autoridade da cidade? É o prefeito. A segunda maior, o juiz. Então o que acontece? Quando vai ter a festa do padroeiro, eles fazem uma abertura e entregam na mão do pai deles. O espírito babilônico. Pode sair briga, sair morte, sair confusão, festança. O bicho toma conta porque a autoridade que estava na mão do homem, ele transferiu o seu padroeiro. Então quem manda na cidade já é o padroeiro, naquele dia, né? E eu provo na Bíblia que nos céus de cada país tem, né, ali principados, né? O Daniel fez a oração nos 21 dias e a bênção não vinha. Ele estava nesse reinado, né, de trevas, e era o homem de Deus, tinha a presença de Deus, e ele estava na batalha. Ele orava de manhã, de tarde e de noite, né? Até fizeram uma armada para ele, né? A gente vai dentro na palavra e encontra. Aí falou: puxa, esse homem é perfeito, nós não conseguimos pegar ele, nós não conseguimos destruir ele, ele não comete erro, não comete falhas, como é que nós vamos destruir esse homem? Aí o Satanás orientou, falou o seguinte: pega eles na lei do Deus deles. A pessoa usou a palavra de Deus para poder fazer uma armadilha para pegar o Daniel, né? Não tem outro jeito de pegar ele, pega ele na lei do Deus deles. Isso que coisa. O diabo, a Bíblia diz que ele é mais sábio do que o profeta Daniel. Aí foi lá chegar no rei para agradar o rei e disse: ó, rei, é o seguinte, nós chegamos a uma conclusão que o Senhor é o Todo-Poderoso aqui na terra, e nós chegamos a uma conclusão que o Senhor tem que ser honrado. Por 30 dias ninguém pode fazer petição a outro Deus a não ser ti. Aí ele ficou cheio, já cheio de vanglória, né? Aí ele se cresceu, falou: 30 dias ninguém pode fazer petição a Deus nenhum, porque os inimigos sabiam que o Daniel orava 3 vezes por dia, e ficaram na tocaia, e pegaram ele orando, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, da terra dele. Ele tinha saudade da terra, orava, lembrando de Jerusalém, dos seus dias de liberdade em Jerusalém. Aí os inimigos estavam ali, um grupo de pessoas chegando lá, e pegando o Daniel fazendo petição a outro Deus. E o rei já tinha feito um decreto, já tinha assinado e selado, ninguém podia adorar outro Deus, né? Aí pegaram o Daniel, o rei falou: é verdade, foi assinado o decreto, e pegaram o Daniel e levou lá. O homem que deu a revelação para o rei tinha honrado o rei Nabucodonosor, né? Pois ele, como o terceiro dominador do reino, lá vai para a prisão, por causa da palavra, por causa da verdade, né? Aí chegou lá, o rei ficou triste, penalizado. Falei: agora, decretei, não volta atrás, e estava assinado, toda a província sabia, toda a região sabia, e ele falou: fazer o quê? Vai ter que ir para a cova dos leões mesmo. Jogaram Daniel na cova dos leões. Leões famintos, dezenas, a Bíblia não fala a quantidade, muitos leões famintos, perigosos. E falou: Daniel, Deus, aí o rei falou assim: o Deus que tu serve, certamente vai te livrar, né? Ele vai te livrar. Aí Daniel confiou no Deus, né, verdadeiro, e jogaram na cova dos leões, né? A Bíblia diz que o rei passou a noite inteira sem conseguir dormir. O Daniel deve estar morto essa hora. Não viu a hora de amanhecer o dia. A Bíblia diz que o rei levantou às pressas de manhã cedo, no apontar do dia,
e abriu a tampa da cova e disse: Daniel, porventura Deus tem te livrado. E Daniel disse: ó rei, eu não cometi nenhum delito nem contra ti, nem contra Deus. Né? Aí ele se alegou e mandou chamar o pessoal lá para tirar o Daniel da cova. Daniel dormiu em cima daqueles leões, né? Aquela cama ali, peluda, cheia de leões violentos. Os leões ficaram adormecidos, irmãos. Né? Ele passa a noite inteira, eu acredito que ele até dormiu sossegado em cima dos leões. Né? Aí o rei mandou tirar o Daniel e pegou os inimigos dele, está escrito na Escritura Sagrada, pegou todos os seus inimigos e lançou na cova dos leões. Diz a Bíblia que ainda nem tinha caído dentro da cova dos leões, ele está tendo alto, ele está sendo tudo. E comeu todo esse povo, com toda a sua família. Os leões fez maior estrago, porque o espírito de Babilônia não teve poder para livrar aquelas pessoas. Mas o Espírito de Deus estava lá e livrou o seu servo, louvado seja Deus. Deus não impede de nós ir para a cova, mas só que desce junto. Nós estamos perseguidos, mas Ele está junto. Porque Deus tem o seu projeto, louvado seja Deus, nas nossas vidas, né? Então, houve essa batalha, esse reinado, e eles venceram, né? E os 4 também, o companheiro dele foi lançado na fornalha porque não quis adorar uma estátua. O 4º homem da fornalha esteve lá e deu livramento, né? A história é bastante longa, né? A gente está resumindo aqui para dar tempo para passar para os irmãos, né? E mais, e ele na visão disse que ele viu que uma pedra veio do céu sem mãos e bateu na estátua, espedaçou na estátua e criou um montão de terra que encheu toda a terra. E o Daniel dá essa revelação. O último reinado que há de vir sobre a face da terra é o reinado de Cristo. Está em Daniel capítulo 7, versículo entre 25 e 28. Está ali, né, que os reinos do Altíssimo seriam perseguidos e mortos, né, pelo espírito de Babilônia. Mas, né, Deus lhe daria o reino eterno. Jesus é o reino eterno. Foi revelado a Nabucodonosor que o único reino que não será jamais destruído é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reinará por todo sempre, por toda eternidade, com o seu povo, o povo que guardou a sua santa palavra, em meio às tribulações da vida, em meio à fome, em meio à nudez, em meio à perseguição, guardaram a palavra e viveram para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, né? E antes de Cristo assumir o reino, haverá esse último reino que está se formando agora, o reinado do anticristo, né? Na área econômica eles estão unindo a economia mundial. Ela, na verdade, quando quebra um país, quebra tudo, é feito dominó, porque já teve a conexão. Estão ligando politicamente. Eu achei escrito na Sagrada Escritura que muitos reis e presidentes vai entregar de mão beijada para o anticristo a sua terra, a sua nação. Outras nações vão resistir, vai haver guerras, mas muitos presidentes e reis entregarão o seu povo, né? Porque eu vi aí um senhor, né, foi presidente e era presidente, dizendo que não vê a hora do anticristo tomar conta do mundo. Ele disse que não vê a hora de tomar conta do mundo, né? Um único rei para governar o mundo. Se o mundo vai se tornar um império de novo, Jesus vai arrebatar sua igreja no final, né? Daqui uns dias, nós esperamos que seja breve, resgatar sua igreja e o anticristo vai tomar conta do mundo. Está escrito aqui na Sagrada Escritura que o Satanás vai tomar conta do mundo por 7 anos, né? Por 7 anos. A igreja de Cristo, eu imagino que vai chegar até os 3 anos e meio no meio desse reinado. Eu imagino, no meu entendimento, que a igreja vai chegar, porque vai ter 3 anos e meio de uma suposta paz, né? Mas depois de 3 anos e meio, a igreja é arrebatada, antes, né, de vencer os 3 anos e meio, é arrebatada, vai para o céu, vai sobrar carro, vai sobrar dinheiro, vai sobrar tanta coisa, eles vão organizar o mundo. Aí o pessoal, chegou o homem para resolver o problema. Sobrou carro, sobrou dinheiro, sobrou tudo, sobrou templo, né? Divide isso aqui, tudo vai fazer casa para morar. Gente, mas só tem mais 3 anos e meio.
Depois vem o fim de todas as coisas, né? A igreja está com Cristo, né? Depois vinha as pragas do Apocalipse, fome, terremoto, peste, maremoto, tantas coisas, tufão. E a Bíblia diz que, a gente lê lá na carta do Apocalipse, né? Diz que uma estrela vai cair dos céus, na terra vai fazer um grande abismo. Desse grande abismo vai subir, né, monstros do inferno para atacar a humanidade por 5 meses e ninguém vai conseguir morrer. Porque a morte, Deus vai retirar a morte e vai ser um sofrimento por 5 meses. Desespero e agonia. Diz que a ferroada é como ferroada de escorpião, dores terríveis e não tem remédio. E foi ordenado que não destruísse as vegetações, mas os homens que não creram na palavra de Deus, se a ira de Deus, se é o castigo de Deus, além de Satanás massacrar a humanidade, ainda vai ter a justiça de Deus. Deus é amor, é misericórdia, mas quando chega na justiça, Ele mata o seu inimigo. No dia de hoje acontece isso, de pessoas que zombam de Deus, de repente aparece um câncer lá no corpo, que está morto. No Velho Testamento, quando pecava contra Deus, o fogo já caía do céu e já virava cinza. Por quê? Não tinha mediador. Nós encontramos lá em Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E nós pecamos, Deus está irado. Aí Jesus é o mediador, ele desfaiu, vem por ele, por ela. Ó meu sangue, Senhor, se aplaca, deixa para lá, né? Então a misericórdia está na terra, porque Jesus é o mediador. E antigamente não tinha fogo, já descia direto. Nós encontramos lá as passagens de pessoas que correram, não, cai no fogo, o céu lambeu tudo. E tem gente que foca, pisa na palavra, né? Não está nem aí, mas Deus vai pegar lá na frente. Mas esse espaço é para arrependimento dos pecados, para se tornar um homem ou uma mulher de Deus. São oportunidades que muitas pessoas estão perdendo na terra. E a vida é curta. Tem uns amigos meus que moram de perto de casa, eu quero ser crente igual o senhor. Os 2 já morreram, era caminhoneiro, um de acidente e outro de infarto. Ficou deixando passar anos e anos e anos, de repente um infarto, um ano depois o outro morreu de acidente. Então na eternidade, e agora? Lá não tem mais oportunidade para a salvação está na terra. Glória a Deus, né? Jesus é bom, a misericórdia está conosco, nós estamos em campo de batalha, né? Estamos em lutas. Por isso que tem que estar orando, estar jejuando, estar lendo a palavra, estar levantando um caído aqui, outro caído ali, você dá a mão. Irmão, vamos caminhar. O nosso descanso não é aqui. Jesus está para voltar e correr atrás das almas, resgatando irmãos e irmãs, e pessoas que não são crentes, famílias nossas que estão fora da igreja e precisa, e você luta e você ora nas madrugadas. Então nós estamos numa batalha contra o mal, e o mal não está parado. Ele está em todas as cidades do mundo. E eles têm uma organização tremenda, né? Eles têm sabedoria, se organizam. Tem um príncipe em cada cidade e eles mandam ali os mensageiros. Você vai perseguir aquele, você vai perseguir aquele, você persegue aquele. E muitas das vezes a igreja não sabe disso, está dormindo. Por isso que tem que vir nos ensinamentos da palavra de Deus para saber, né, que você está no exército de Deus, no exército do inimigo, nos ataca dia e noite, querendo eliminar a nossa vida, nos arrastar para o mundo de volta, né? Às vezes usa pessoas que a gente tem até uma consideração, de repente a pessoa se revolta contra. Por quê? Porque a pessoa está nas trevas, o inimigo usa. Então a Bíblia diz que nossa batalha não é contra o sangue nem contra a carne, não é contra as pessoas não, é contra as potestades espirituais dos lugares celestiais. Estamos em conflito, não podemos dormir na batalha. O crente que acha que é só sentar na igreja e ir para casa, não, ela tem que fazer alguma coisa, tem que estar orando, vir na oração, vir nos cultos, ouvir a palavra, pôr em prática. E o nome de Deus é glorificado e nós conseguimos ganhar muitas almas para Jesus, amém? Ficamos com essas palavras, irmãos, né? Até que Jesus volte e nós vamos reinar com Cristo, né? A nossa luta é por pouco tempo, viu? A Bíblia diz que antigamente a vida do ser humano era 70 anos, eu estou com 67, ainda tem mais 3, né? Glória a Deus, né? Mas tem gente que tem saúde, vai até 90, 100, né? Mas os reis da época eram 70 anos, naquela época. A vida
reinado de um rei de 70 anos. A gente acha que essa graça nos alcançou, a ciência, né, tem aquele horário da cadeia do povo, tem gente chegando 100, passando 100 aí, né? Mas eu já estou contente com 67, mas Deus quiser, vou romper por mais um tempo aí, né? Para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe, ficamos com essas palavras, irmãos. Tá? Deus continue iluminando a coração, tá bom? Deus abençoe.